Vamos ler a partir do verso de número 22. Se eu der um toquinho aqui, aparece a primeira? Pode ir? Pronto, vou deixar aí. Mateus capítulo 14, verso 22. Todos acharam? Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e a passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de ficar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Amém? O dia está terminando, a noite está chegando, o cenário é absolutamente deserto. A fama de Jesus já havia corrido aquela terra, e milhares de pessoas estão ali em busca de conhecer quem é esse capaz de fazer cego enxergar. A multidão está ali se aglomerando. Jesus foi surpreendido por seus discípulos. Aliás, Jesus foi surpreendido pela insensibilidade dos seus discípulos. Porque eles se aproximam de Jesus e dizem: mestre, despeça essa multidão. Nós não temos o que dar a eles de comer. Então dê ordem que eles vão embora. Jesus imediatamente, ele rechaça essa ideia dos discípulos e diz a eles: deem vocês o que comer a eles. Os irmãos conhecem bem essa história. É a multiplicação de pães e peixes. Um dos maiores milagres da Bíblia está acontecendo ali. Um dos maiores acontecimentos da Bíblia está acontecendo diante dos olhos de toda aquela multidão. Na verdade, o povo está assombrado, os discípulos também. Porque além de mais de 5 homens, fora mulheres e crianças, serem alimentados, 12 cestos sobejaram. E o que me chama a atenção é que os discípulos estão, além de, naquele sentimento de êxtase, o que é que nós estamos vendo diante dos nossos olhos? Além de haver esse sentimento de espanto, eles também estão tendo tempo para juntar, porque está sobrando e está sobrando muito. Mas o que me chama a atenção nessa história aqui, irmãos, e na verdade nem chamou tanto a atenção de Jesus assim, é que Jesus não dá tempo, não existe tempo para que os discípulos pudessem usufruir da providência de Deus. Um grande milagre aconteceu. Sobrou 12 cestos. Só que imediatamente Jesus vem tecendo uma ordem. Essa ordem que eu li
e Jesus compeliu os seus discípulos, na verdade, Jesus deu uma ordem imperativa aos seus discípulos: entrem no barco. Veja bem, irmãos, os discípulos estão diante de uma decisão. Ou eles se lançam na provisão de Deus, ou eles se lançam naquilo que foi provido, se misturam com o povo, abraçam aquele milagre de Deus, ou eles dão ouvidos a uma ordem. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: nós somos muito bons em sermos providos, nós somos muito bons em recebermos a provisão de Deus. Nós estamos acostumados a viver nos muros que nos cercam. Nós estamos acostumados a pisar nos fundamentos que não se abalam. Os alicerces que nós vamos construindo ao longo da nossa vida. Nós somos muito bons em sermos providos. Nós somos bons em recebermos dádivas e bênçãos de Deus, usufruirmos dela, logicamente, para a glória de Deus. Nós somos muito bons em receber a provisão de Deus. A nossa grande dificuldade é nós termos sensibilidade para ceder a uma ordem de Jesus. Os discípulos estão diante de uma decisão: ou vocês usufruem, ou vocês entram num barco. Eu me lembro de uma situação que aconteceu, não vou falar sobre isso, mas as coisas vêm vindo da minha mente e eu vou embora. Em 2004, eu estava em um culto dos chamados Atletas de Cristo. Alguém que já ouviu falar? Quem era o pregador era um pastor chamado Miller, que também jogou futebol por aí. Quem é São Paulino e palmeirense e etc. deve conhecê-lo. Miller, um pregador pentecostal. Você sabe o que é um pregador pentecostal? É por isso que eu disse: tenha paciência comigo, que eu gesticulo demais, eu falo muito alto, eu falo muito... E tenha paciência, Cláudio. Difícil não é sair do Egito, é tirar o Egito de dentro da gente. E eu me lembro que naquela reunião, no final da reunião, eu era muito jovem ainda, alguém se aproximou de mim, do grupo que eu estava, e disse assim: olha quem está lá na frente chorando. E eu disse: quem é? E alguém me disse assim: é o novo jogador do Flamengo, é um goleiro chamado Bruno. E eu me lembro da cena, a uns 50 metros de distância, eu lembro do Bruno de joelhos chorando. E ele deu ouvidos naquele dia a um apelo que foi feito pelo pastor para quem quisesse aceitar Jesus como seu Senhor. Eu cresci ali depois. E a história que eu ouvi ao longo dos anos foram que por diversas vezes o Bruno teve a oportunidade de se batizar. Por diversas vezes um grupo de atletas de Cristo visitaram o Bruno na concentração do Flamengo antes de ser o Bruno que se tornou depois. E para não me alongar muito nessa história, você sabe qual foi o final disso. Muitos de nós temos oportunidades e todos os dias nós estamos diante de uma decisão. Agora, sabe qual é o melhor da história de ouvir um chamado de Jesus, irmãos? É que Jesus, muitas vezes, vou desenganar você, em quase todas as vezes, Ele vai chamar você, Ele vai me chamar, aliás, nos chamou para um ambiente que oscila muito. Eu me lembro que na igreja que eu cresci, eu ouvia dizer que Jesus curava, que Jesus batizava com o Espírito Santo, que Jesus levava a gente para morar no céu, e que se eu aceitasse Jesus, ia ser uma bênção. E que meus problemas iriam acabar. E que não teria mais nenhum tipo de dificuldade na vida. Eu quero que alguém me diga aqui, por favor, você que tem Jesus, é desse jeito que acontece?
Todos os dias da sua e da minha vida, nós recebemos um desafio, decisões que nós precisamos tomar com Deus, em Deus e diante de Deus. É novidade para todos nós aqui que nós estamos em um dos piores momentos do grande conflito. É novidade que tudo que está sendo criado lá fora está evoluindo para destruir a nossa juventude. É novidade isso. Os nossos jovens estão correndo perigo ou não estão? Você sabe que eu ouvi certa vez de uma pessoa assim, como eu disse, eu vou lembrando das coisas e vai ouvindo aí, irmão. Alguém me chamou assim e disse: Cláudio, você nunca pensou em treinar oratória? Eu falei: diga, professor de oratória. Eu perguntei assim: por quê? Não, irmão, você fala muito alto. Você fala muito devagar, eu tenho muito depressa. Eu tenho dificuldade de entender o que você fala. E eu me lembro que eu ia pregar no outro dia numa igreja. Eu cheguei na igreja, eu cheguei assim para os irmãos e falei assim: bom dia, meus irmãos. Bom sábado. A minha esposa estava sentada na primeira fila e fez assim. Por que você está dizendo isso, irmão? Todos nós aqui temos um talento. Todos. Quem é que Deus vai e quer usar? Você. Exatamente como você é. Eu queria muito cantar igual a irmã, mas não canto. Eu queria muito pregar como o pastor Aleixo, Jesus, mas não prego. Então, o que sobrou para mim? Senso de urgência. Senso de urgência. Milhões de pessoas estão nesse momento caminhando para a morte. E Deus quer usar pessoas que estão aqui essa manhã. Nós estamos em uma semana de evangelismo, pelo amor de Jesus. Coloque os seus dons e os seus talentos à disposição de Deus. Deus vai te usar, ainda que as pessoas te critiquem, ainda que as pessoas digam que não servem para o paladar delas, não importa. Tem milhares de pessoas lá fora que querem ouvir do amor de Deus através da sua boca. A confusão começa aí, ó. Isso aqui foi uma confusão danada. Você conhece o princípio da obediência, irmão? Sabe qual é o princípio da obediência? Qual é o princípio da obediência, irmão? O princípio da obediência é fazer o que não gosta e fazer o que não quer. Porque fazer o que gosta e fazer o que quer não é obediência, é natureza. E nós conhecemos bem essa tal natureza. Eu vi o mundo cair na minha cabeça há 6 anos atrás. Eu já tinha abandonado a bola, a famigerada bola, futebol. A minha família até hoje não me perdoa. Os meus pais até hoje não entendem nada. Eu convido eles para ir para a igreja, eles querem morrer. Meu pai me disse assim: filho, você um dia me evangeliza, fala para mim ir para a igreja. Agora você vem para mim e fala que está saindo da igreja para ir para a igreja. Explica isso. Eu me batizei em 2017. Essa foto aqui, esse choro aí, não é só de emoção. Esse choro é um sentimento de libertação. Eu sabia lá dentro de mim que alguma coisa nova, diferente, especial, verdadeira e profunda estava acontecendo da parte de Deus. Porque a partir daí eu fui entender mais ou menos, eu digo mais ou menos, o que Malaquias no capítulo 3, o verso 17 e 18, estava escrevendo para os futuros crentes. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve.
porque eu estava diante de uma decisão. Alguém que tem mais de 1.500 amigos no Facebook, vou dar risada. Quem tem? Mais de 500, mais de 1.000. Muita gente tem, está com vergonha, mas tá bom, eu tinha mais. Eu não sei o que aconteceu, que o dia que essa foto saiu no Facebook, eu perdi 1.500 amigos. Nós tínhamos uma continha numa padariazinha lá, que a gente buscava um pãozinho lá, né, para pagar no fim do mês, até a conta a gente perdeu. Os meus filhos foram afastados dos meus irmãos. Os pais não deixavam mais brincar com eles. Todas as igrejas... Irmão, o que você vai falar é perigoso, a responsabilidade é do Cláudio, fica tranquilo que eu fiz a lição de casa. Todas as igrejas evangélicas, você pensar daqui e até onde você pensar, todos eles receberam um comunicado. Qual? O Cláudio não prega na igreja de vocês. E só para me lembrar, para não dar muito ibope também, há alguns meses atrás eu fui pregar em uma. Quando um deles identificou que eu era adventista, eu ia pregar 3 dias. Eu preguei só no primeiro, e adivinha o que aconteceu nos demais. Eu quero descobrir um dia, ou não, que sentimento é esse que as pessoas têm em relação ao adventista. Porque ou te amam, te respeitam, sabe? Respeitam a tua fé, respeitam como você vê a palavra de Deus, ou simplesmente te ignoram, aspas, te odeiam. Mas a vida de todo novo convertido, eu adorava essa questão de novo convertido, eu andava nas nuvens na igreja. Eu me batizei todo no outro dia, meu irmão, que Deus te abençoe, você conheceu Jesus. Falei, amém, meu irmão, e eu ficava feliz da vida. Eu não sabia que a história boa mesmo estava por vir. Essa aí é minha irmã, o nome dela é Janaína. Eu estava 3 meses sem falar com a Janaína. Ainda bem que é só na minha casa que acontece isso. Esse negócio de brigar com o irmão só acontece lá na rua da minha casa, irmão. Eu ficava, Jesus, o que eu fiz? Só que a gente fez o pôr do sol, eu tinha acabado de me batizar, meses depois do meu batismo, 3 meses depois do meu batismo. Eu fui conversando com a minha esposa, e por que eu falei que eu amo minha esposa? Porque olha, falar para ti, minha filha, você é demais. Nós acabamos aquele pôr do sol lindo de adventista, né? Feliz sábado. Ela veio por trás de mim e me abraçou assim, então agora vai lá e você conserta com a tua irmã. Eu peguei o carro, desci, bati na porta da minha irmã, ela me olhou, eu olhei ela, dei um abraço nela, falei, Mandioquinha, que é o apelido dela, Mandioquinha, me perdoa, eu te amo, e a gente se abraçou, e a gente tirou uma foto. E eu fiquei feliz da vida. Estava tudo bonito demais. Estava tudo tão bom. Batizou-se na igreja, conheceu essa verdade potencializada. Eu sentia todas as vezes os meus filhos, o meu filho que está lá no colégio interno, ele não queria saber de igreja, que ele ia morrer. De tanto que o meu filho sofreu, que eu vivia mais na igreja do que dentro de casa. Meu filho não queria saber. Mas essa foto foi tirada, a data está aí, você consegue enxergar? 13/5/2017, às 18h40. Exatamente 24 horas depois, a Janaína estava nessa situação. 14/5/2017, no dia seguinte, às 19h05. Levanta a mão, Genivaldo. Levanta a mão, lindo. Você viu, você estava lá. Aliás, ele era a igreja que estava lá. Mais uns 10 irmãos da minha igreja. Eu vou te pedir uma coisa, fica com raiva de mim, não, é que eu estou aprendendo ainda. Se você olhar para o lado, aí você vai ver que esse irmão é bem esquisito. É ou não é? Tem dia que ele fala contigo, tem dia que ele te abraça, tem dia que ele te beija, tem dia que ele não quer olhar para ti. É um esquisitão.
Só que é esse irmão aí que ora para você quando as coisas ficarem difíceis. É ele, com toda a falta de jeito dele, é que vai estar próximo de você nos dias maus. A Janaína foi atropelada. Ela foi comemorar 15 anos de casada lá em... Meu Deus, como é chama a cidade? Campos do Jordão. Um veículo desgovernado atravessa o sinal vermelho. Esse carro aí atropela um motorista, decepa a perna dele imediatamente. O nome dele é Marcelo. Bate na Janaína, lança a Janaína a 15 metros de distância. Janaína entra em coma imediatamente, tanto que quando o resgate chega, o primeiro a ser atendido era o Marcelo, porque a Janaína já não tinha mais esperança. O procedimento, não sei se tem alguém da área da saúde aqui, não sei se é isso mesmo, o procedimento é atender primeiro quem tem mais chance de vida. Janaína se quebrou inteira, diversas, múltiplas fraturas pelo corpo e traumatismo craniano. Ela apagou imediatamente. Eu me tornei o único crente da família, porque a minha mãe, meu pai, a família toda entrou em desespero. Nesse dia, eu era o capelão dos desbravadores da igreja lá do Bandeira Branca. Irmão, mas já, pois é, comigo foi tudo rapidinho assim, e não esquenta a cabeça não. O médico desenganou a Janaína, parece conta de mentiroso, nesse dia, para mim, 7 vezes. Quantas pessoas entraram, você lembra, Genivaldo? Mais de 10, todo mundo entrou lá para vê-la, porque o médico disse, de hoje ela não passa. A gente viu o mundo caindo na cabeça. Algumas 2 semanas depois nasceu essa bênção aí. Quem é essa bênção aí? É minha filha. Ela nasceu algumas semanas depois que a Janaína se acidentou. Ela nasceu com um tumor na base da coluna e foi imediatamente para a UTI. Agora vem a história. Eu fui pastor durante 15 anos. 12 anos. Pastor de quê? Pastor de ovelha. Lidava com gente. Porque a dificuldade de ser pastor é lidar com pessoas. E eu me lembro que o mundo caiu na cabeça. Né? E aconteceu um fato interessante comigo que eu queria compartilhar com vocês. Eu prometo, não vou passar da meio-dia, viu? Fique preocupado, não. Eu me lembro que nesse tempo aí, que a minha irmã está no hospital, meu pai e minha mãe quase, e a minha filha também, e a Patrícia também, porque ela teve pré-eclâmpsia, teve que fazer uma cesárea de urgência, a Manu nessa assim vai para a UTI, e a Patrícia também vai para a UTI. 2 semanas antes estava tudo bem, lembra que eu entrava na igreja feliz? Aí eu me lembro que eu estava andando na rua, e aí eu recebi algumas mensagens, eu vi o meu telefone pipocando de mensagem, eu abri uma das mensagens, eu tinha até pouco tempo algumas delas e já Deus me curou, já joguei tudo fora, deletei tudo e segui a vida. Porque algumas das muitas diziam assim, a sua família está sofrendo o peso da mão de Deus. A sua desobediência está custando a vida da sua família. Ou você se arrepende, você volta, ou Deus vai pesar a mão sobre a sua casa. Irmãos, eu estou falando de 1 ou 2, não, eu estou falando de 50. E alguém que está numa situação como essa pela família, você pode ser o super-homem, você pode andar de capa, que não tem um ser humano que por um momento na vida não começa a cochilar entre 2 pensamentos e perguntando para Deus, Deus, será que eu tomei a decisão certa? Será que eu tomei a decisão correta? Será que eu fiz aquilo que era a sua vontade? Como eu disse no início, nós somos acostumados a andar nos muros, não é? Nos muros palpáveis da vida, nos alicerces que nos sustentam. Mas chega um momento na nossa vida, irmãos, e certamente chega,
em que nós vamos nos perguntar: Deus, é o Senhor? Eu fiz o que o Senhor mandou, agora eu faço o que o Senhor mandou, o Senhor me leva para o meio de uma tempestade dessa. Eu faço o que o Senhor manda, eu ouço o seu chamado, e como prêmio disso, eu recebo uma tempestade. Diga-se de passagem, o meu barco não está quase virando, eu sinto que ele literalmente virou. É por isso que eu digo sempre que nós andamos sobre as águas. Eu e minha família, nós andamos sobre as águas. Eu lembro que eu cheguei no hospital desesperado um dia, o Genivaldo atrás de mim dirigindo, e eu querendo passar por cima do mundo. Eu cheguei e ele atrás de mim assim, cutucando: calma. Eu quero falar com fulano. Sabe quando você chega no hospital? Por favor, não é culpa da pessoa que estava lá. Entenda, de um pai transtornado. Eu lembro que o rapaz demorou a responder, eu passei por cima. E entrei lá para dentro. E o médico viu o meu desespero e chamou: pai, vem aqui. Eu queria muito te ajudar, mas só a UTI da sua filha custa R$24 mil por dia. A cirurgia dela é em torno de R$300 mil. Você precisa de um milagre. 4 médicos para operá-la. E eu lembro que eu abracei: vem aqui um pouquinho, lindo, vem cá. É assim. Explanar gratidão é isso. Sou grato a você, meu irmão. Vem cá, me dá um abraço. Você estava lá, obrigado. Ele estava lá. Tem hora, irmão, que você não precisa orar, não precisa fazer uma novena, não precisa lembrar, não precisa de nada. Tem hora que essa pessoa só precisa de um abraço. Eu ia na igreja, eu sentava no último banco, 1,90 m de altura, eu só fazia chorar. Os irmãos, você tem uns irmãos, tadinhos, irmãos bem do coração bom, né? Chegava no final do culto e dizia assim para mim: irmão, você está precisando de uma cesta básica? Eles vinham no desespero, não sabiam o que era. A Manu foi operada 4 dias depois que o médico falou comigo. 6 horas de cirurgia, e esse cara também estava lá. É por isso que eu te aguento demais. A Manu foi para o GAAC, Grupo de Apoio a Crianças com Câncer, alguém aqui já deve conhecer. E a Manu foi, durante os últimos 5 anos, foi paciente do GAAC. Durante os últimos 5 anos. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Eu entrei na igreja em um sábado como esse, em um sábado, eu não sabia nem o que era feliz sábado. Eu sabia o que era a paz do Senhor e glória a Deus e misturava com aleluia. Se é que você entende. Eu cheguei na porta da igreja, feliz sábado, mas tem uma coisa que eu nunca mais esqueci, e eu quero que você, por favor, me entenda e me ouça. Foi a palavra que eu ouvi naquela manhã. O pastor pregou sobre as 3 mensagens angélicas. E eu nunca mais esqueci. Aliás, foi aquela mensagem que tirou eu de dentro da igreja naquele dia. Eu e minha esposa, a gente foi calado, chegamos em casa, reunião de família, e oração, e passa a noite acordado, e conversa, e naquela semana nós tomamos uma decisão com Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, a programação da igreja é linda ou não é linda? Tudo que se faz, louvor é lindo, o coral é lindo, o que mais? O momento das crianças é lindo, programação é tudo maravilhoso, está tudo certinho. Mas eu vou pedir uma coisa para você no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não abra mão da pregação. Não abra mão da palavra, pelo amor de Deus. É a palavra de Deus, é a mensagem que você vai ouvir, que vai transformar a sua vida e a sua história. Não abra mão do seu culto de ouvir a palavra. Pode cair o mundo lá fora, com calor ou com frio. O momento que qualquer mensageiro, quem seja, do maior ao menor, como eu,
Valorize esse momento da palavra, o momento da pregação. Eu fui pregar em nossas igrejas ali, o que eu vou contar aqui agora não é com alegria, muito pelo contrário. Uma igreja grande, vidraçada, eu estou vendo que toda a programação está linda, está tudo muito bonito, tudo muito bem cronometrado, está tudo certo. Só que eu observei que alguns jovens, durante a programação, a igreja é grande, e só se Deus arrancasse meus olhos para não ver. Eu fico aqui quietinho, falando, Jesus, não deixa eu ver, mas eu tenho olhos, eu não tenho jeito, eu vou ver. Eu estou vendo alguns jovens saindo pela lateral, eu estou vendo uns jovens saindo para trás, estou vendo jovens saindo para frente, estou vendo jovem encostar na porta do carro, estou vendo jovem entrar no carro, estou vendo jovem conversar, falar no celular, mexer no tablet, falar com Deus sabe com quem. E eu estou aqui quietinho. E aí aquele trem começou a entrar no meu coração, eu falei, Senhor da glória. O irmão que me convidou vai brigar comigo. Mas eu peguei o microfone, cumprimentei todo mundo, disse que amava todo mundo, que estava muito feliz, estava ali, que o lanche estava muito bom, que o trânsito estava lindo, estava tudo certo, Deus estava ali. Pedi licença aos pais, perdão ao pastor, perdão aos pais, e disse que o que eu estava dizendo era com muito amor e com muito pesar também. Mas eu chamei a moça que cantou, falei, você pode cantar mais um hino, por favor? Ela disse, eu canto. Aí eu disse, peça aos diáconos, aos irmãos, que chamem os jovens que estão lá fora, porque enquanto eles não entrarem, eu não começo a pregar. A Patrícia que estava aqui, tadinha, sobra sempre para o céu, ela fez assim, ó. É chato isso, irmão? Lógico que é. Mas você quer uma boa? Quando Deus conduz o negócio, quando é da carne, quando é o pastor, quando é o irmão dono da igreja, dá problema. Mas quando é Deus conduzindo a coisa, pode ter certeza que o Espírito vai cuidar. Todos os jovens entraram, entrou todo mundo assim, sentou perto do pai, o pai cutucou, a mãe cutucou, sentou, um cutuca o outro, conversa. Preguei 47 minutos, fiz um apelo, todos eles vieram à frente. Todos. E quando eu orei, eu disse a mesma coisa que acabei de dizer para vocês, não abra mão da palavra em hipótese alguma. É a palavra de Deus, é a Bíblia que mudou a minha história, e certamente a sua também, e certamente vai mudar a vida dos outros também, para a glória de Deus. Estou terminando, eu disse que não ia passar muito não. Essa aí é a Manu. A Manu passou 5 anos no GAAC. Alguém aqui conhece o GAAC? Assim por perto, o irmão conhece, alguns irmãos. Eu costumo dizer para minha esposa que foi lá no GAAC que eu aprendi a ser crente. Porque lá no GAAC você vê crianças. Assim mesmo. Crianças que começaram conosco, ao longo dos anos já não resistiam ao tratamento, e a gente via a angústia dos pais. Essa foto foi tirada em outubro do ano passado. Sabe a Manu aqui? A Manu recebeu alta. Nós andamos sobre as águas. Vem aqui. Fica com essa cara. Você vai falar oi para o povo aqui, falar oi. Oi. Beijinho, vai pegar, vai lá. A gente podia tocar o sino, mas nós resolvemos não tocar o sino naquele dia, porque uma família havia perdido a sua menina da idade da Manu. A nossa alegria foi muito grande, só que o sentimento de nós estamos felizes e tem uma família chorando. A Janaína ficou se recuperando durante 2 anos. Reconstruiu parte do corpo, com muito titânio, parafuso e Deus sabe mais o quê. A Janaína voltou a trabalhar no Antônio Afonso,
e hoje continua a sua carreira como enfermeira. Ela ficou 50 dias em coma. Mas pela glória de Jesus, só Ele podia fazer isso. Ela hoje, inclusive, é mãe daquela menininha, porque no acidente o carro bateu no menino e no marido também. O nome de Jesus foi louvado através dela. E foi o momento mais difícil da nossa conversão, aonde eu cheguei a pensar e dizer assim, eu vou voltar atrás. Não foi porque a minha filha viveu, ou porque a Janaína sobreviveu, não foi por isso, Deus sabe que não. Mas foi porque cada dia eu tinha certeza de que o Senhor estava trabalhando. Como está trabalhando aqui hoje de manhã. Para encerrar, eu quero contar uma história para você de verdade que acabou de acontecer comigo. Eu trabalho na Novo Tempo, e a Novo Tempo é uma bênção. Eu conversei eu faço alguns atendimentos pessoais e personalizados. Uma das pessoas que eu atendi, ela era professora de filosofia da Unicamp. Alguém que já conversou com um filósofo? Eu vou dizer igual um amigo meu falava, que bagaceira que é. Ela começou a falar e quase que eu perguntei, qual a frase que a senhora utilizou, alguns? Não estou brincando, é verdade. Ela começou a falar e eu comecei a suar. Ela estava com uma dúvida da Bíblia. E ela começou a mexer com meu ego. Ela começou a dizer, vocês dizem que sabem de tudo, então agora me responda. Falando muito bem, e eu clamando a Jesus. Qual era a dúvida dessa senhora? Vou encurtar a história para acabar. Ela disse assim, eu quero saber sobre o obelisco no túmulo de Ellen G. White. Alguém que já leu sobre? Muito obrigado, não fui só eu. Eu nunca havia lido. Eu tentei dizer para ela assim, será que eu não posso te ligar depois? Mas ela me apertou tanto que disse assim, é agora. E o que eu vou dizer para você, acredite você ou não, eu acredito. Aliás, já foi. Eu comecei a falar. Ela falou 40 minutos e eu falei 20. Olha a briga que foi. Eu comecei a falar. E quando eu terminei, eu perguntei, a senhora entendeu? E ela me disse assim, Cláudio, muito obrigado. Eu vou me batizar na semana que vem na igreja. Eu perguntei lá na minha igreja, ninguém soube me responder. E eu fiquei com uma pulga na orelha dizendo, será que esse povo sabe o que diz que sabe? E tem outra. A resposta eu já tinha aqui na minha frente. E foi exatamente o que você disse. E eu quase morro de susto. A outra, para nós orarmos. Eu recebi uma mensagem 3h19. 15h19 da tarde de uma terça-feira. 15h19. Aliás, a mensagem chegou 15h19. Até a mim, a mensagem chegou às 15h40. 21 minutos depois. A mensagem estava escrito assim, obrigado pelas palavras de vocês, mas eu estou disposto a terminar com a minha vida, porque ela não tem mais sentido, e a corda, inclusive, já está preparada. Adeus. Eu imediatamente tentei ligar pela primeira vez, liguei a segunda vez, liguei a terceira, a quarta, a quinta, e eu pensei, não vou ligar mais. 5 vezes, insisti. Mas eu tentei mais uma vez, pela 6ª vez, eu tentei. O telefone tocou 1, 2, 3, 4, quando ia cair, alguém disse, alô. E eu falei, senhor, eu sei o nome dele, vou mudar o nome dele, porque, enfim. Senhor Pedro, tudo bem? Ele
Quem está falando? Falei, meu nome é Cláudio, eu falo aqui da Novo Tempo, nós recebemos uma mensagem do Senhor e eu fiquei muito preocupado. E esse senhor começa a chorar. Eu vou cortar a história para a gente encerrar. Enquanto o telefone tocava, lembra que eu tentei ligar algumas vezes, o telefone estava embaixo, ele tinha subido em uma árvore, feito um nó com uma corda e colocado no pescoço. Enquanto o telefone tocava embaixo, ele pensava, eu pulo ou não pulo? Pulo ou não pulo? Mas o telefone tocou uma vez, tocou 2, 3, 4, ele pensou que era a mulher dele. Ele disse, eu vou atender a ligação e vou me despedir dela. E quando ele atendeu, era eu, mais 1h30 de conversa. E para essas coisas não tem cartilha. O senhor Pedro, naquele dia, se decidiu a não tirar mais a sua vida. E o nome de Jesus foi glorificado naquele dia. Tudo porque nós ouvimos um chamado de Deus. Estamos diante de uma grande decisão. Hoje e todos os dias. Eu agradeço a você pela sua paciência. Nós vamos estar aqui durante toda a semana. Você vai ouvir muita história. E tem bastante coisa da Bíblia também, ou principalmente. Eu posso convidar. Dá tempo para a gente cantar um hino? Podemos? Cantamos o hino e oramos? Ou oramos apenas, né? Pelo horário, oramos, né? Pode falar, Wender, não se preocupa não. Fica de pé, meus irmãos. Vamos orar. Mais uma vez, Simone, que Deus te abençoe, mais uma vez. Curva a sua fronte, vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai que estás nos céus, queremos te agradecer e te louvar pela oportunidade que o Senhor nos deu essa manhã, de estarmos na sua presença, e o teu Santo Espírito cuidando de cada um de nós. Fica conosco, Senhor, e que esse sentimento de urgência possa também tomar conta do coração dos nossos irmãos. Nós sabemos que muito breve o Senhor volta. E quando o Senhor voltar, nós queremos estar com uma igreja adornada e preparada para nos encontrarmos contigo nos ares. Abençoe-nos, Pai. Ao longo dessa semana, muitas pessoas, eu falo pela fé, que muitas pessoas vão chegar até os seus pés, vão retornar para a sua casa e vão ouvir a voz do teu Santo Espírito. Esse é o sentimento e certeza que nós temos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que Deus te abençoe. Que Deus possa te abençoar. Obrigado, Cláudio. Que a igreja possa estar aí comparecendo durante a semana. Traga a sua visita para ouvir essas mensagens, essas histórias que transformam vidas. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça. Senhor.